Olá, boa tarde, formandos. Eu sou a preparadora Carla de Lisboa e hoje vamos falar sobre as 8 competências para o profissional de sucesso ou para o sucesso profissional. Ok? Sejam bem-vindos. Vamos começar por perceber um bocadinho o que é que são as competências, o que está a mudar no mundo. Portanto, temos um mundo sempre em rotação, não é? Entretanto, vamos ter aqui uma atividade inicial. Vamos então expor as 8 competências para o sucesso profissional e uma atividade final que depois irei enviar para o e-mail de cada um de vocês. Podem ir colocando as vossas questões no chat. Então, o que é que são as competências? Podemos considerar competências tudo aquilo que nos constitui e que nos caracteriza como indivíduos, ou seja, é o conjunto entre as nossas habilidades, os nossos conhecimentos e as técnicas, ou seja, aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, os conhecimentos que vamos adquirindo e também as nossas técnicas. Ou seja, as competências estão aqui no meio. Portanto, ou seja, é todo um todo. O que é que está a mudar no mundo? Sabemos que o mundo de hoje não é o mundo de há 10 anos, não é? Portanto, temos várias situações que foram mudando e nós temos que nos ir adaptando para podermos estar ao mais alto nível no mercado de trabalho. Boa tarde a todos, a quem está a chegar. Portanto, a longevidade, ou seja, as pessoas vivem mais, por isso também trabalham mais anos, não é? Portanto, a idade da reforma aumentou. Para além disso, por vezes as pessoas até já estão na idade da reforma e continuam a trabalhar porque querem continuar a estar ativas. Por outro lado, temos a evolução das máquinas que substituem os trabalhadores. Não é? Há várias empresas em que foram substituindo a mão de obra humana pelas máquinas. As super organizações, ou seja, aquelas empresas que estão super estruturadas, que têm, portanto, todas as componentes que é necessário para uma boa organização. Por exemplo, uma empresa pequena não se pode comparar a uma empresa multinacional, por exemplo. Aquelas empresas em que são as empresas que são monitorizadas, por exemplo, numa parte do mundo, ok? Temos um mundo globalizado, a era da internet, a comunicação global. Neste momento conseguimos fazer esta transmissão em direto de temas que poderíamos fazer aqui no centro formativo, mas como não nos é possível, podemos fazer em direto e toda a gente pode assistir, toda a gente pode adquirir conhecimento desta forma. Podemos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo. E depois também temos as alterações climáticas, não é? As empresas ecológicas. Se quiserem colocar alguma questão, podem ir colocando. Queria-vos fazer aqui uma pergunta. Quais são as 8 competências que consideram importantes num profissional? Antes de eu passar aqui à nossa lista, à nossa sugestão. Alguém quer fazer alguma sugestão? Capacidade de comunicação, muito bem. Proatividade. Empatia. Adaptação. Responsabilidade, sigilo. A liderança, a dinâmica, muito bem. Acham que a assiduidade e a pontualidade são competências importantes? A abertura à mudança. A gestão de recursos.
flexibilidade. Ok. E digam-me uma coisa, não acham que a assiduidade e a pontualidade são competências obrigatórias? Não? Não são obrigatórias? Porquê, Isabel? Ok, exatamente. Não são competências. Exatamente. Um bom profissional tem que ser assíduo e tem que ser pontual. Aqui nas competências nós procuramos o plus. O que é mais? Ok? O que é que a pessoa pode dar mais que isso? Eu não posso ir a uma entrevista de emprego e dizer que sou pontual e assídua. Isso é obrigatório. Isso eu aprendi na escola. Aprendi ao longo da minha vida. Está bem? Isto não faz diferença em relação às outras competências que devemos ter, por exemplo, a comunicação, a proatividade. Exatamente, é um mix. Ok, então, boa tarde, Rita. Não é inato, mas pode ser trabalhado. Mas vamos trabalhando ao longo da nossa vida. As empresas procuram profissionais que, para além da assiduidade e da pontualidade, tenham características que as diferenciem. Exatamente. Uma criança na escola tem que ser pontual. Exatamente. Então, vamos ver. A capacidade de tomar decisões. Ok? Portanto, as empresas valorizam os profissionais que, quando estão em situações inesperadas, criem soluções e identifiquem soluções. Exatamente. Têm que acrescentar valor. Portanto, a capacidade de tomar decisões é muito importante. Porque, imagine, eu estou numa situação nova para mim. Não tenho ninguém que me ajude a decidir. Eu tenho que decidir. Porque se o cliente está à minha frente, precisa de uma resposta. Depois, logo se vê se foi uma boa decisão ou não, em termos de equipa. Mas para o cliente, tem que ser um cliente não pode sair sem uma resposta. Depois poderemos ver em equipa se realmente era uma boa resposta ou não e criar uma resposta a nível organizacional. Mas eu tenho que ter esta capacidade. Eu não posso dizer um talvez a um cliente. Eu tenho que lhe dar uma resposta. Está bem? Concordam? Exatamente. A rapidez faz toda a diferença. Um cliente quer uma resposta na hora. Ok? Por vezes pode não ser a resposta mais correta em termos da empresa, mas se for favorável ao cliente, o cliente está satisfeito e vai voltar. E isso é que é importante. Outra das competências é a capacidade de adaptação. Okay? As empresas todos os dias adotam estratégias. Porquê? Porque têm que se adaptar. Por exemplo, nós passamos dos workshops presenciais para os workshops online. Porquê? Porque assim nos foi exigido. Senão deixávamos de ter workshops e vocês deixavam de ter este acompanhamento. E não é isso que nós queremos. Ok? Neste caso, tivemos que nos adaptar e temos que ter sempre esta capacidade de adaptação. É muito importante. Não podemos estagnar no tempo. Senão não crescemos. Temos que saber dar resposta e temos que dar uma resposta que vá de encontro às necessidades do nosso cliente. Ok? Depois, temos a capacidade de organização, que alguém disse por aqui. Portanto, gerir o tempo, ser organizado e estratégico são características que as empresas exigem. Não é? É importante. Boa tarde, Francisco, não há problema. Estávamos um bocadinho aqui avançando, mas depois esta sessão vai ser gravada, portanto poderá ver mais tarde. Portanto, a capacidade de gerir o tempo é importante. Eu tenho que saber quais são as tarefas que tenho que fazer durante o meu dia
e poder organizá-las para que no final do dia consiga fazer todas as tarefas. Portanto, prever as tarefas e definir prioridades é muito importante. Não ocupar o tempo com tarefas secundárias. Às vezes acontece, muitas vezes, eu vou ao computador ver um e-mail, mas entretanto aparece-me uma mensagem e se calhar não é assim tão importante, mas já estou a responder à mensagem. Depois aparece-me outra situação e às tantas já me esqueci que tinha que responder aos e-mails àquela hora. Portanto, temos que nos focar naquilo que é importante. Naquele horário tenho que responder aos e-mails, portanto é isso que eu vou fazer. As mensagens podem ficar para mais tarde. Também é importante reconhecer o nosso relógio profissional e ajustar o trabalho às horas mais produtivas. Por exemplo, há pessoas que são mais produtivas de manhã, há pessoas que são mais produtivas a seguir ao almoço, ou então ao final do dia. Portanto, se soubermos o nosso relógio profissional, se conhecemos bem as nossas características, sabemos que, se calhar, logo às 9 da manhã é importante responder aos e-mails, estou com a cabeça fresca, consigo responder rapidamente aos e-mails, do que às 2 da tarde depois do almoço. Portanto, é importante conhecermos e organizarmos o nosso tempo dessa forma. Está bem? Outra das capacidades, das competências, é a capacidade de comunicação, como muitos de vós disseram e muito bem. Portanto, é importante. É importante saber ouvir, saber perguntar, saber falar, saber interpretar, dizer aos outros o que gostamos que nos digam a nós. É importante sermos assertivos e passarmos sempre uma boa imagem aos nossos colegas. Ok? É muito importante. As relações interpessoais, interprofissionais, a forma como exprimimos as nossas ideias, definem o sucesso das nossas relações. Por exemplo, se eu não tiver uma boa relação com os meus colegas de trabalho, dificilmente consigo passar a minha informação. Se não tivermos capacidade de comunicação, não conseguimos construir, não conseguimos trabalhar e dar resposta aos nossos clientes. Okay? É importante a comunicação ser veiculada. Okay? Depois temos a capacidade de trabalho em equipa, que vem um bocadinho aqui um bocadinho do que vínhamos falando anteriormente, da capacidade de comunicação. É importantíssimo sabermos trabalhar em equipa. Todas as empresas são compostas por sistemas, por departamentos, por elementos e é essencial a entreajuda entre todos para haver desenvolvimento. Por exemplo, se eu estiver com um cliente e mesmo que a fazer um acompanhamento e se o cliente me falar de uma situação de faturação, eu rapidamente posso entrar em contacto com o departamento de faturação e dar resposta ao cliente. Okay? Portanto, tem que haver esta capacidade de trabalho em equipa e de comunicação. Não posso deixar que o cliente se vá embora antes de eu lhe dar uma resposta, a não ser que de momento seja mesmo impossível responder. Mas pelo menos tenho que dar aqui uma informação satisfatória ao cliente. E se todos os elementos da empresa estiverem envolvidos na resposta ao cliente, na satisfação ao cliente, mais facilmente podemos trabalhar e captar mais clientes, não é? E conseguir o nosso objetivo, que é dar resposta ao cliente e satisfazer o nosso cliente. Outra das competências é o dinamismo, como alguém falou há pouco. Todas as empresas valorizam os profissionais disponíveis, ativos e que realizem as suas tarefas de forma correta e no menor espaço de tempo, naturalmente. Quanto mais tarefas eu fizer durante um dia, mais eficiente eu sou. Não é? Tenho que ser dinâmica, tenho que saber dar resposta e se eu souber e se eu for polivalente e tiver disponibilidade para fazer várias tarefas e muitas vezes até tarefas que não me competem, a empresa agradece, não é? Imagina que eu estou no centro formativo e não há nenhum serviço administrativo ao final do dia.
Eu tenho que saber dar resposta. Não é? Imagino que, por exemplo, um profissional de auxiliar de clínica dentária pode dar resposta na recepção, no gabinete, ou mesmo auxiliar de veterinária, no gabinete, na consulta, no pós-operatório. Portanto, se houver toda esta dinâmica e se a pessoa estiver disponível, é um profissional de excelência. É um profissional que nenhuma empresa quer dispensar. Depois temos outra das competências, que é a tecnologia. É obrigatório. Se eu não souber mexer nas ferramentas, exatamente, Francisco, a polivalência é muitíssimo importante porque valoriza o colaborador. Na hora de decidir, vamos decidir por quem? Pela pessoa que está mais disponível. E mesmo que a pessoa não conheça, não saiba, se tiver disponibilidade para aprender, vai ficar. Ok? Portanto, a empresa valoriza muito isso. Exatamente. Como estava a dizer, a tecnologia é uma das competências que também é valorizada no mercado de trabalho. Portanto, em todas as empresas, o funcionamento assenta em ferramentas tecnológicas. Portanto, é importante mostrar o domínio das mesmas e acompanhar a evolução. Não podemos ser avessos à mudança. Se eu não quiser acompanhar, se eu não estiver disponível para aprender a fazer, eu sou um elemento que não quero estar naquela empresa. Portanto, facilmente serei substituída. Sabemos que a tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia. Trabalhar com o computador, trabalhar com as redes sociais, é muito importante. E mesmo que não dominemos, podemos mostrar vontade de aprender. É sempre importante mostrar vontade em aprender. Por mais que não saibamos, por mais que não conheçamos, porque a tecnologia evolui rapidamente, todos os dias existem ligações novas, ferramentas novas e temos que estar aptos a aprender e a trabalhar com essas tecnologias, por mais que pareça uma coisa do outro mundo. É muito importante. Devem perceber que, por exemplo, as crianças são muito aptas a trabalhar com as tecnologias e por vezes até nos ensinam, não é? É só dar um telemóvel para a mão de uma criança ou um tablet que às tantas já abriu tudo e mais alguma coisa e até nos ensina como é que se faz. É muito intuitivo para as crianças. Nós adultos também temos que estar à altura e temos que aprender para valorizar as nossas competências. A última competência é o compromisso. O que é isso do compromisso? Quem é que me quer dizer, quem é que me quer dar um exemplo do compromisso? Quem é que é a pessoa que veste a camisola na... O que quer dizer isto de vestir a camisola na empresa? Representar a empresa, muito bem, mais. Representar a empresa em que sentido? O compromisso. Sentir que somos parte da empresa. Dar o máximo do trabalho, exatamente. Muito bem. Uma pessoa dedicada que quer progredir, exato. A lealdade, colaborar e trabalhar de forma exclusiva para a empresa, abraçar os valores. Exatamente, os valores e a missão é muito importante. O chefe. O que tem maior responsabilidade? Agir em conformidade com a empresa, cumprir as regras, estar 100% fiel à empresa, estar para o bem e para o mal, a dedicação, dar o melhor de si para o bom funcionamento, estar na empresa em todas as situações, mesmo que seja uma situação difícil, concordar com os valores e missão, ser embaixador, é uma palavra muito interessante, os valores, ser parte integrante da empresa, empenhar-se cada dia para o desenvolvimento da mesma, internamente e externamente, para integrar novas pessoas
e dar notoriedade à marca exterior, integridade. É isso mesmo, concordo com tudo o que dizem. Portanto, a pessoa que veste a camisola é aquela pessoa, normalmente é a pessoa que já está há mais anos na empresa, não é? Que já passou, ou pelo menos tem várias experiências, é uma pessoa que leva os valores e a missão a peito, que representa a empresa. Portanto, é isto, é compromisso. É garantir o bom funcionamento diário. É aquela pessoa que normalmente é o líder, mas pode não ser. Que faz com que haja bom ambiente na equipa. É uma pessoa que, por mais que os colegas não concordem com algumas ideias, vem sempre com um aspecto positivo de certas decisões que são tomadas, por exemplo, vê sempre o lado positivo e o lado da empresa, neste caso. Portanto, no fundo, é vestir a camisola, não é? É aquela pessoa que nós sabemos que está ali sempre, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, e que é uma referência, não é? Muito bem. É um exemplo a seguir, exatamente. É um exemplo a seguir. Entretanto, eu tenho uma atividade que vos vou enviar, tal como enviei na última sessão, em que vão valorizar as vossas competências. Portanto, tenho todas as competências e vou valorizar de 0 a 10 cada competência. O importante é escolher uma que esteja menos desenvolvida e que seja importante para a vossa formação ou para a vossa profissão e escrever um bocadinho sobre o que é que podem melhorar nessa competência. Ou seja, o exercício aqui é fazer uma reflexão, é pensar um bocadinho naquilo que querem fazer ou naquilo que fazem, nas competências que podem melhorar e como é que podem melhorar essa competência. Está bem? Alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado relativamente a esta apresentação? Ok. Rita, a autonomia é uma das competências que vem na linha da tomada de decisões, não é? Da capacidade de tomar decisões e de se adaptar. Eu posso dizer, Francisco, quais são as competências, está bem? Quer apontar? Então eu vou dizer. Portanto, a primeira competência é a capacidade de tomar decisões. A segunda competência que identificamos é a capacidade de adaptação. A capacidade de organização. A capacidade de comunicação, a capacidade de trabalho em equipa, dinamismo, tecnologia e compromisso. Estas competências também vão estar na listagem da atividade que lhes vou enviar, está bem? O João diz, em relação ao vestir a camisola, pode haver vontade do trabalhador e falta de promoção da empresa junto dos trabalhadores. O que fazer nesta situação? Comunicação. Comunicar. Falar com o responsável, por exemplo. Ok? Tentar perceber com o responsável o que é necessário para essa promoção. Por vezes há sempre dois pontos de vista, não é? O nosso ponto de vista e o ponto de vista da empresa. É preciso perceber qual é que é o ponto de vista da empresa. E em conjunto perceber se realmente o que é que falta para a tal promoção.
Ok, João? Era neste sentido que fazia a pergunta? Ok. Rita, vou enviar a atividade pelo campus, sim. Mais alguma questão que queiram colocar? Esta lista de competências são as competências que nós sugerimos, naturalmente, poderá haver outras, está bem? São apenas sugestões, mas era importante, ao longo da nossa formação, pensarmos um bocadinho daquilo que é importante, o que é importante para eu melhorar a minha performance profissional, o que é que me falta? Identificar as nossas falhas e procurar respostas. O que é que eu posso fazer para melhorar, por exemplo, a minha capacidade de comunicação? Posso fazer uma formação? Posso fazer 2 formações? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha capacidade de tomada de decisão? Quais são as minhas competências mais fracas? Posso também pedir feedback ao meu responsável ou aos meus colegas. Isso também é importante. Por vezes não temos noção. Isabel, o workshop, em princípio, fica disponível daqui a mais ou menos uma semana, 2 no máximo. Portanto, é importante fazer esta reflexão, está bem? Se não têm mais dúvidas, de nada. Portanto, de seguida vou enviar a atividade e espero as vossas respostas. Se não conseguirem enviar para mim, porque os formandos de outros centros formativos que não de Lisboa têm que enviar para as suas preparadoras, depois podem enviar e pedir para encaminhar, se quiserem, está bem? Não é obrigatório enviar a resposta, está bem? Portanto, como eu disse, é uma reflexão, portanto, fica ao vosso critério enviar ou não a resposta. O importante é pensarem neste tema, está bem? Portanto, se não têm mais questões, eu agradeço a vossa presença e espero vê-los, ou pelo menos ter a vossa participação em mais workshops. Obrigada, Elizabeth. De nada. Continuação de bom estudo e boa semana. Ok. Marisa, pode mandar para a sua preparadora se quiser, está bem? Pronto. Obrigada. Dias, boa tarde.